Muito bem, meus queridos, com o coração aberto, diz a palavra de Deus assim, Romanos 14, 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Vamos juntos? Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Deus, aqui está a tua palavra triplamente santa e bendita. E eu quero te pedir, Pai, que a esperança que não confunde, pois o amor de Deus é outorgado, derramado em cada coração, seja abundante em cada alma, nos dias mais tenebrosos da nossa existência, nos desertos da nossa alma, nós podemos ter a convicção e a certeza que perto está o Senhor, que todos os dias até a consumação dos séculos o Senhor estará conosco, que ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos, que ninguém pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque somos novas criaturas, porque fomos religados e enxertados na videira verdadeira e temos a seiva do Senhor que traz vida e vigor, a despeito de dores, de sofrimentos, de lutas, de dissabores, de lutos profundos na alma. Sabemos que é um tema tão delicado. E eu te peço, Pai, que a tua graça e a direção do teu Espírito possa trazer o alento, a verdade e a cura em cada coração, pois a tua verdade é libertadora e o teu amor nos transforma. Eu te peço assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus é o Senhor da vida. A vida nasce de Deus. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que é obra do acaso. Quando uma criança vem a este mundo, é porque Deus sonhou que esta criança viesse ao mundo. E talvez alguém possa pensar, pastor, mas a minha concepção não foi planejada. Aliás, foi fruto de muita briga, de confusão. Talvez você nem saiba quem seja o seu pai. Mas o que eu tenho te a dizer, querido, que a sua vida não é um erro. A sua existência não é a obra do acaso. Nós não viemos do macaco. Nós somos fruto da graça de Deus. De fato e efetivamente, quando nós vemos uma criança nascendo, quando uma mãe dá luz a um ser tão pequeno de 2, 3, 4 quilos, de fato e efetivamente o milagre resplandece. Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da existência. A nossa vida não é por acaso. Você não está por acaso aqui. A nossa vida é do Senhor e é para o Senhor. E para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Salete leu este texto que eu ia fazer menção e farei novamente, em Isaías 49, verso 15, que diz: porventura poderia uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de vocês, porque vocês estão escritos na palma da minha mão. Sem dúvida nenhuma, a rejeição, as ofensas nos machucam de uma maneira profunda, mas existe um Deus que se intitula como Pai. Existe um Senhor que nós servimos, que Ele se intitula como o maravilhoso conselheiro, que tem o poder, o amor, a sabedoria, a sapiência de destrancar correntes na sua alma, tristezas no seu espírito, para trazer luz e chaves que te trazem uma direção e um sentido da vida. Meus amados, nenhum de nós, diz o apóstolo Paulo, vive para si. Nenhum de nós morre para si. Esta é uma palavra bombástica do apóstolo Paulo que diz: se vivemos, nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Quer vivamos ou quer morramos ou vivemos, é do Senhor. A vida não nos pertence. E talvez do ponto de vista teológico, essa seja uma das verdades mais sublimes e difíceis de nós entendermos ou crermos. Porque pensamos, eu tenho mais de 18 anos, eu pago os meus impostos, eu sou dono do meu nariz e eu faço com a minha vida o que bem eu quiser, porque eu sou uma pessoa dona do meu nariz.
A verdade, meus amados, é que nós temos um Deus que é criador. Ele soprou nas narinas de Adão. A Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra, por isso a ideia de Adão, que é a ideia de pó de terra. Deus pegou a terra, o pó da terra, e diz a Bíblia que o Senhor fez Adão e soprou em suas narinas. Então Adão agora passou a se tornar ser vivente, alma vivente. Isso é profundo. Entender quem é o ser humano. Nós temos uma constituição física, a nossa matéria, o nosso corpo, mas nós também temos uma constituição espiritual. O hálito, o sopro do Espírito de Deus veio sobre as narinas de Adão e ele se tornou alma vivente, e nós nos tornamos alma vivente. Assim o ser humano, querido, ele é constituído de espírito e de corpo. Nós temos uma matéria física e por conta do pecado, nós morremos aos 70, 80, 90 anos, a nossa vida útil nesta terra é pequena, mas o nosso espírito, uma vez criado pelo próprio Deus, ele é eterno. E nós cremos, porque a Bíblia assim diz, se o homem quando morrer, ou a mulher, o jovem, ou ele irá para o céu, ou ele irá para o inferno. O nosso espírito é eterno porque Deus soprou, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o que isso tem a ver com a relação de permanecer vivo ou querer permanecer vivo? Tudo. Porque a nossa vida está alicerçada no Criador, que é o nosso Senhor. E tudo que Deus faz tem um sentido, tem um propósito, tem um porquê. Qual é a razão da nossa existência? Sem dúvida, no dia mau, no dia de luto, nos dias de angústias, na vida do ser humano, ele se pergunta, qual é a razão da minha existência? Por que eu estou nesta terra? E quando a desesperança assola o coração de uma pessoa, há pessoas que chegam a tirar a sua própria vida. Mas quando nós nos voltamos à palavra, quando nós nos voltamos ao nosso Criador, quando nós nos voltamos a esta verdade inefável, nós compreendemos que a nossa vida não é obra do acaso. Nós somos seres tel-referentes. O que significa isso? Nós temos uma referência maior, que é uma referência divina. Por isso Cristo se fez homem, ele se encarnou cheio de graça e verdade através de da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo que gerou em Maria o próprio Senhor, que teve uma natureza 100% humana e 100% divina. E Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso referência, é a nossa grande referência de vida, de exemplo, de existência e da razão da nossa existência. Nós temos um Deus que é Criador, mas é mais do que isso, nós temos um Deus que nos salva de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas angústias, das nossas dores, das nossas decepções. Ele veio para pagar aquilo que é impagável, os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que nós temos um Criador, quando nós compreendemos que temos um Salvador, quando nós entendemos que uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida já não nos pertence, mas pertence ao nosso Criador e Salvador, então nós somos selados com o penhor da promessa, o Espírito Santo, e nós nos tornamos morada de Deus. A igreja, querido, não são essas 4 paredes tão belas que foram construídas. Nós nos tornamos, no Novo Testamento, a morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E por habitar em nós, queridos, a vida flui em nós através do Espírito. Por isso a palavra do Senhor diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual nós fomos selados com o penhor da promessa, da garantia que seremos salvos. E como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós fazemos aquilo que é contrário à palavra de Deus, ou quando nós fazemos aquilo que Deus não ordenou que nós fizéssemos, ou deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede. O profeta Miqueias, ele diz, o que o Senhor pede para você é bom, que você ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com o Senhor teu Deus. E entender que a vida não me pertence, mas pertence ao Senhor, isso traz uma libertação muito grande na nossa existência. Se a minha vida não me pertence, se existe um Criador e um Salvador, se existe um Criador e um sustentador, então no dia mau, o Senhor irá me sustentar. No dia bom, o Senhor continuará me sustentando. Diuturnamente, 24 horas por dia, 7 vezes na semana, o Senhor estará conosco. A sua vida não é obra do acaso.
A nossa existência, ela não está desatrelada de um sentido e um significado maior. Somos filhos de Deus e por sermos filhos de Deus, nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa ideia de que ninguém vive para si, do ponto de vista teológico, a nossa vida é do Senhor. Do ponto de vista ético, a nossa vida é para servir ao próximo. Aliás, meus amados, você quer ser pleno? Sirva o seu semelhante. Sirva aqueles que você ama. Sirva aqueles que você não conhece. Sirva aqueles que te perseguem. Porque a plenitude da vida está na doação dos dons e talentos que Deus nos deu. De fato, entender que a nossa vida não nos pertence tira um jugo e um peso muito grande por entender há um Deus que me sustenta. Mas é mais do que isso, isso tira também a centralidade do ser humano. E, indubitavelmente, a essência da essência do pecado do ser humano tem um nome, chama-se orgulho, é o ego. E o que é o orgulho, senão o amor excessivo de si próprio? Eu me amo tanto, beijinho no meu ombro, para que as minhas inimigas me veem, sei lá, prosperando. Que música é essa, gente? Meu Deus do céu. A essência do pecado é o homem no centro. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais bela, eu sou mais forte, eu sou mais rico. E quando o homem se coloca no centro, ele se torna vazio. Ele vai se esvaziando-se da presença de Deus. Porque a essência da vida é doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute a palavra de Efésios, do Paulo, em Efésios 5, 29, diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e o cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, Cristo alimenta a igreja, leia-se, você. Cristo cuida da igreja, leia-se, você. Cristo ama a igreja, leia-se, nós. Cristo morreu pela igreja, nós, para cuidar, para nos nutrir, para nos saciar. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da nossa existência. Por isso ninguém vive para si, nós vivemos para Deus e para o nosso próximo. Quando nós nos amamos excessivamente, nós chamamos isso de orgulho, e quando o homem se menospreza ou se despreza, isso leva a pessoa a se menospreza, a se amar a menos do que se deveria, a você se vitimizar ou se ter um sentimento de autocomiseração, de uma forma ou de outra, são medidas equivocadas. Esse texto está dizendo, então, que ninguém faz mal ao seu próprio corpo. E aqui, de uma maneira bastante prática, é importante nós pensarmos: você tem efetivamente cuidado de você? Muitos de nós e muitas mulheres cuidam muito, da sua estética e da sua aparência. E cuidar, obviamente, da sua aparência tem sua importância e é importante, sem dúvida nenhuma. Mas muitas mulheres cuidam em excesso dos seus cabelos, da sua pele, do seu tônus muscular, mas cuida em demasia, ou pouco melhor dizendo, do seu coração. E a Bíblia diz que de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida, porque um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido faz envelhecer os ossos. Meus amados, será que nós temos cuidado, portanto, da nossa saúde espiritual? O que é cuidar da minha saúde espiritual, pastor, senão minha comunhão e a minha relação com Deus? O apóstolo Isaías, há 2.700 anos, já dizia: os ouvidos do Senhor não estão surdos, nem as suas mãos estão encolhidas, para que Ele não possa ouvir e estender a sua mão para abençoar, mas a única coisa que nos faz separação de Deus é o pecado. E sem dúvida nenhuma, o pecado arranca, rouba, saqueia a virtude do homem. O pecado nos leva, queridos, a destruições homéricas da nossa vida. Você tem cuidado de sua vida sentimental? Você tem cuidado dos seus relacionamentos interpessoais?
Tem pessoas que investem tanto tempo, querido, em Facebook, em WhatsApp, de pessoas que estão tão distantes e esquecem do seu marido, dos seus filhos que estão do seu lado, do vizinho que muitas vezes está precisando de uma ajuda. Nós estamos conectados demais, queridos, com a internet, desconectados demais do calor humano, olho no olho, do aconchego, do abraço, do ombro amigo, de uma pessoa que possa chorar com você ou se alegrar contigo. Queridos, qual é o sabor de um bolo de chocolate de aniversário se você não tem quem dá o primeiro pedaço? Ah, meus amados, como está a sua vida intelectualmente falando? Esse texto está dizendo que ninguém jamais odiou o seu corpo. Nós somos, queridos, e nós somos compostos, reafirma, desta matéria física, mas do espírito, e nós somos um ser indivisível. O que se afeta as minhas emoções, afeta o meu físico, e as pessoas, os psicólogos, os psiquiatras chamam isso, os médicos, de doenças psicossomáticas. As nossas emoções afetam diretamente o nosso corpo, não tem a menor dúvida, e eu posso fazer esse paralelo sem medo de errar. A nossa espiritualidade afeta o nosso corpo e afeta também as nossas emoções. Meus queridos, quantos de nós não lemos um bom livro? Quantos de nós não temos prazer em meditar na palavra de Deus? Já dizia a canção, a televisão me deixa muito burro, burro, burro demais. E a gente gasta tempo demais com o computador, tempo demais com a televisão, investe pouco tempo. Muitos de nós somos sedentários, intelectualmente falando. Queridos, nós precisamos oxigenar a nossa mente, lendo livros e, sobretudo, querido, a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para separar juntas e medulas os pensamentos corretos dos maus e as intenções do nosso coração. Como está a sua vida financeira? A palavra do Senhor diz que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado se torna servo, escravo daquele que o emprestou. Se existe uma coisa sobre a vida dos homens, sexo masculino, que bota pressão no homem, chama-se dívida. E o que é a dívida, senão muitas vezes a falta de contentamento de querer comprar mais e mais, e você não tem o limite necessário de comprar e gastar aquilo que Deus te deu, e você quer mais, e por querer mais você se atola em dívidas, e você paga juros, e isso aumenta a sua pressão, queridos, porque você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu. Coisa alguma um homem pode receber, se do alto não lhe for dado. Gastar mais do que se ganha é pecado. Porque é falta de contentamento, é falta de domínio próprio, é falta de sabedoria. Aos casados, como está a sua vida sexual? Tem marido, tem homem que gosta de brigar com a esposa. Gente, beijar é melhor do que brigar. É verdade. Nós temos que ter uma vida saudável sexualmente. Isso é para os casados, viu, igreja? Ei, menino, calma, segura aí. O que Deus nos dá, Ele ordena para que nós cuidemos e cultivemos. Deus deu o jardim de delícias, o Éden, para Adão, e Ele diz, cuide e cultive. O que é importante eu cuido. O que é valoroso eu tenho um prazer em cultivar. Então, se eu cuido da minha existência, por entender que eu sou morada de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, ele diz, vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Tem muitos de nós que vamos nos matando, querido, com comida. O cara só come fast food, gordura, chantilly. Que mais, gente? Não, pastor, alface, tomate, pepino eu não como, porque pepino eu já tenho muito na minha vida. Filhos, cuide da sua vida. Coxinha. Misericórdia. Eu não sei o que é refrigerante, filhos. O Theo, eu não sei se ele foi experimentar refrigerante aos 6 ou 7 anos de idade. Ainda fiquei valente com ele. E ele nunca me acordou às 3 ou 4 ou 5 horas ou à tarde e falou, papai, eu estou sentindo uma falta de Coca-Cola. Ele não experimentou, ele não sente falta. E a gente se torna aprisionado pelo doce. A gente se torna refém, queridos, da nossa boca. Tem gente que vive para comer. Ah, a gente comer é bom demais, e parar de comer é melhor ainda. Porque se você come demais, dá um peso na consciência. Aqui está a Ana Maria, psicóloga, que trabalha nessa área, né? Eita, psicólogo da área de mastiga. Isso é um negócio internacional. Meu Deus!
Porque eu aprendi isso com a nutricionista Coronel, ela diz que uma das maneiras mais rápidas de você ter prazer é com a comida. Então você está chateado, pega um chocolate, um sorvete, chora na frente da televisão aquele sorvetão de chocolate. Gente do céu! Gente, a Lara, quando a gente casou, ela fazia sempre aquela chocolate de creme, sorvete de creme com caldo de chocolate me amarra. Pensa no negócio que eu gostava. E tinha que ser numa tulipinha lá que eu gostava, que a gente ganhou de aniversário. Isso foi nos primeiros anos. Pensa se ela fez isso para mim agora. Nunca mais. É gostoso. A idade chega, você fala, agora você tem que cuidar mais, né? Quem come menos vive mais. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Queridos, o Setembro, mês amarelo, ele explicita que a sociedade brasileira e mundial está extremamente preocupada com o suicídio. E a igreja precisa se inteirar disso. Você sabia que mais pessoas se matam no mundo que são mortas por assassinato? Mais de 50% da população já pensou em algum momento tirar cabo da sua vida? Tirar a sua própria vida? O suicídio, queridos, está inserido em todas as classes sociais, de pobres a ricos, de ricos a pobres. Não faz distinção de homens, mulheres, jovens, adolescentes e idosos. É triste dizer que a segunda causa da juventude mais morrer é por conta do suicídio. Estima-se que apenas 1 a cada 10 suicídios são diagnosticados ou falados, mesmo porque até então se evitava falar quando a pessoa morria, quando ela tirava sua própria vida. E alguns chegam a dizer que se tenta 25 vezes para tirar a sua vida, até a pessoa dar cabo à sua vida. Santo Agostinho diz que o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. Tomás de Aquino, ele diz que é algo antinatural, porque a autopreservação é um dom natural dado por Deus. Quando você vê um recém-nascido tentando respirar, você dá lá um tapinha, você já vê a vida aflorando, ele fazendo força para sobreviver, para romper. É uma ofensa à sociedade e à família. Nós não somos ilha. É uma ferida incurável, é um peso que se traz na sociedade quando alguém tira a sua vida. É injustificável, segundo Tomás de Aquino, porque é a usurpação daquilo que só Deus pode fazer. Ele é o Senhor da vida, Ele dá a vida e é Ele que tira no tempo certo. A psiquiatria compreende que é uma desordem mental e que a pessoa está fora do seu siso quando ela tenta um suicídio ou quando ela tira a sua própria vida. Existem muitas razões pelas quais as pessoas se matam. Às vezes as pessoas se matam para lavar a sua honra. Ela mata um amante e tira a sua vida. Há pessoas que se matam, e as grandes crises mundiais mostram isso. Pessoas ricas ou empresários que perdem muito dinheiro, elas tiram a sua vida pelo opróbrio, pela vergonha, pela dívida, porque o seu coração estava ligado a Mamon, ao Deus da riqueza. Tem pessoas que tiram as suas próprias vidas por ódio, por rancor, por ira, por brigas, por não estarem mais se amando. Mas, indiscutivelmente, as estatísticas revelam que a causa central das pessoas tirarem suas próprias vidas é por causa da depressão. E eu, aprendendo com Hernandes Dias Lopes acerca deste assunto, ele fez uma análise bastante interessante, em que ele vai mostrar que a igreja protestante, a igreja evangélica, tem uma visão distorcida, preconceituosa acerca da miopia, e segundo o Hernandes Dias Lopes, ele entende que isso se dá basicamente por conta de 2 grandes líderes mundiais, 2 grandes pastores. O primeiro é o neopentecostal T.L. Osborne, que diz que depressão é algo demoníaco. Então, para ele, na leitura dele e nas cruzadas que ele fez pelo mundo, ele sempre pregou que depressão é o quê? Causa demoníaca. E não tem a menor dúvida que existem depressões e suicídios que são por causas demoníacas. Isso não tem a menor dúvida, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas em dizer que toda depressão é uma causa demoníaca, é um equívoco, é algo míope.
Então você pode imaginar alguém que está deprimido porque está com uma doença. Gente, depressão, diga comigo, é uma doença. Como tem a pneumonia, como tem as artroses, as ites da vida. A depressão é uma doença. Você imagina uma pessoa que está doente, está deprimida, e aí o pastor vira para ela e fala, você está com cheio de demônio, mulher. O seu caso aqui toma jeito. A gente tem que pôr a mão na sua cabeça, expulsar um monte de demônio, aí o pastor ora, e chora, e grita, e os demônios não sabem porque ela não está endemoniada. Você pode imaginar esta pessoa chegando em casa? Então, a igreja evangélica comete este erro grave por entender que depressão é algo demoníaco. Um segundo pastor que o Hernandes Dias Lopes diz, que também é um conselheiro bíblico, um homem renomado no meio reformado, é Dane Admans, que diz que depressão é pecado. Então ele associa, se você está em depressão, você está em pecado. E não tem a menor dúvida, queridos, que o pecado leva as pessoas a se deprimirem. Que o pecado nos rouba a alegria da salvação. Não tem a menor dúvida que o pecado nos leva, meus queridos, à tristeza no espírito. Basta você ler lá o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51. O salmista estava em pecado e ele declara, enquanto eu me calei, a tua mão, Senhor, pesava de dia e de noite sobre mim. Então não dá a dúvida que a depressão existe causas que são demoníacas, existem depressões que têm causas do pecado, mas existem muitas outras que são causas, queridos, da doença propriamente dita. Então, como tratar este problema? Se eu pensasse a depressão apenas como algo demoníaco, eu tenho que expulsar o demônio. Se eu penso em apenas como uma causa de pecado, eu preciso me arrepender. Mas se eu tenho uma visão maior do que significa depressão, nós precisamos curar a depressão sobre 3 aspectos. E elas são complementares e elas não são excludentes. Por meio da fé, se alimentando espiritualmente. Por meio da terapia, Deus levanta conselheiros, psicólogos, psiquiatras, não tem a menor dúvida. Deus levantou homens e mulheres e capacitou pessoas para nos instruir e para trazer chaves de cura sobre a nossa vida, e com remédio. Eu nunca vi alguém quebrando a perna e alguém repreendendo o demônio. Vou repreender o demônio dessa perna aqui. Você vai lá e vai engessar essa perna, filho. E vai tomar anti-inflamatório. Queridos, o fato de você ter que tomar um remédio para ser curado de uma depressão não te faz menos crente. Não te faz uma pessoa menos espiritual, te faz um ser humano, como eu e como você. Quando eu tenho um problema de vista, de miopia, eu não fico repreendendo, né? Falo, Deus vai me curar. Deus tem poder de me curar, filho, mas Deus também tem poder de me dar um óculos. Entende a diferença? Então, queridos, como se cura isso? Como se trata isso? Pela fé, por conselheiros, pastores, psiquiatras, e através de remédios. A pergunta que eu queria responder para vocês, que essa também está relacionada ao que nós estamos conversando, é: um homem cheio do Espírito pode ficar deprimido? Uma mulher cheia da virtude de Deus pode ficar em depressão? O renomado pastor John Piper, em seu livro O Sorriso Escondido de Deus, fala de 3 casos emblemáticos na história. David Brainerd foi um dos grandes e importantes missionários do século XVIII. Ele era noivo de um dos maiores teólogos e filósofos dos Estados Unidos, John Edwards. Ele faleceu aos 29 anos de idade. Não veio a casar, mas ele tinha um livro, um diário, literalmente, de orações da vida, da existência dele. O seu sogro viu aquele livro, mandou publicá-lo. Certa ocasião perguntaram a John Wesley. John Wesley foi um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Um homem cheio do poder de Deus. Milagres foram operados através de muitas conversões através dele. Perguntaram à ocasião: que livro você me recomenda ler?
além da Bíblia, e foi exatamente o diário de David Brainerd. Um homem que tinha crises homéricas de depressão. John Bultmann, durante 14 anos ele foi preso porque ele pregava num local onde não podia se pregar em praça pública. Ele escreveu um dos livros mais famosos do meio evangélico de todos os tempos, O Peregrino. Se você nunca leu esse livro, queridos, eu quero te recomendar. Este homem, cheio da graça de Deus, que impactou centenas e milhares de pessoas e continua impactando nos dias de hoje, foi um homem acometido de muita depressão. Nós podemos falar ainda, meus amados, de William Cowper, um dos compositores evangélicos que chegou a tentar o suicídio. Ele tem uma frase que se tornou um clássico: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma fase sorridente de Deus. Ele chegou a tentar a própria morte. Você diz, pastor, são apenas homens. Você está certo, cheios do Espírito, indiscutivelmente, e que tiveram depressões profundas, porque a depressão é uma doença. E a causa principal do suicídio é a depressão. Mas a gente pode repensar ou relembrar, meus amados, de Jonas que pediu a morte diante da salvação do povo de Nínive. Nós podemos lembrar de Moisés que disse: Deus, eu porventura dei à luz a este povo, tira a minha vida. Então a Bíblia diz que o Senhor tirou o Espírito, ou parte do Espírito sobre ele, levantou 70 profetas para ajudá-lo. Nós estamos falando de um dos maiores homens de todos os tempos, biblicamente falando, Moisés, que escreveu o Pentateuco. Ele, no momento de grande angústia, de dor, ele pediu a própria morte. Por que não falar dos maiores profetas da Bíblia, como Elias, que pediu a sua própria morte? Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia da aparência do mal. E é claro, meus amados, que eu estou falando isso tudo aqui não é para referendar o suicídio ou referendar a depressão, mas para dizer, queridos, que nós somos homens semelhantes a Elias, que sofreu, que padeceu as suas dores e as suas angústias, mas foi um homem tão usado por Deus que diz a Bíblia que ele orava e o céu se fechou, e ele orou e o céu se abriu. Elias era homem como você. Como Deus tratou Elias? É interessante porque Elias enfrenta 800 homens, ele está 3 anos e meio fugindo de Acabe, 3 anos, a sua cabeça a prêmio. Há que se lembrar, meus queridos, que ele estava numa pressão muito grande. Imagina 3 anos, a sua cabeça a prêmio por ser um homem fiel, fidedigno a Deus. Ele enfrenta 800 homens, Deus dá vitória e agora ele sucumbe diante da ameaça de uma mulher. E você fala, pastor, mas que homem fraco. Não, quer dizer, eu não posso pensar aquele instante. Eu tenho que ver todo o contexto e a pressão que ele já vinha vivendo. Então, queridos, ele com uma visão míope manda o seu servo deixá-lo e ele vai errante ao deserto. Queridos, no momento da depressão não se isole, porque a dor é solidária. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Escute, filhos, ele vai errante ao deserto e diz, nenhum profeta sobrou exceto eu. Ele tinha ouvido falar de Obadias, o próprio Obadias já falou, olha, tem 100 profetas que eu estou sustentando a pão e água em cavernas, porque Acabe quer matá-lo. Então ele já sabia que havia uns 100 homens. Mas você sabe como que Deus cura ele? Em primeiro lugar, deixa ele dormir. Dormir é bom. Pastor, eu precisava só disso para acordar agora todo dia 10 da manhã. Não, filho. Ei, gente, não distorce a palavra do seu pastor, não, gente. Você dorme cedo e acorda cedo, entendeu, jovem? Como que é fácil a vida? É simples, né? Muito bem, deixou ele dormir, deu para ele uma comida do céu. Diz a Bíblia que quando ele acordou tinha um pão quente lá. Imagina um pão do céu, gente. Pão é gostoso, do céu então, misericórdia. Ele come, traz um cardápio especial, fala para Elias, Elias, ei, o que você está fazendo nessa caverna aí, homem? Ele fala, sai dessa atitude de autocomiseração, de dor, de angústia. Queridos, depressão não é frescura. Sai desta caverna. O que está acontecendo, Elias?
Deus faz com que ele fale. Ah, Senhor, é porque todo mundo morreu, eu sou o último profeta, a última Coca-Cola do deserto. Não, filho, tem 7.000 homens que eu separei que não se dobraram a Baal. Ou seja, o Senhor amplia a visão dele. O Senhor amplia, querido, as circunstâncias que ele está enfrentando e vivendo, mas é mais do que isso. Deus dá uma visão apoteótica para ele, diz, você ainda vai ungir reis e profetas. A tua vida não acabou não, Elias, eu tenho planos, eu tenho propósitos, os meus pensamentos são de paz, de prosperidade, são pensamentos de vida e vigor sobre a sua vida. Você está aqui nessa caverna querendo a morte, pedindo a morte, orando, pedindo que eu tire a sua morte, e os meus planos são maiores e melhores do que os teus. Você pode entender isso? Você não é obra do acaso. Você nasceu da vontade de Deus. E tudo que Deus faz, cria, tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. Elias, de uma maneira explícita, escuta o Senhor dizendo, você vai ungir reis e profetas. E para um profeta não tinha uma honra maior do que essa. Porque quando ele está ungindo um rei ou um outro profeta, ele está dizendo, a unção, o chamado, a vocação do céu de Deus recai sobre você. E aonde existe vocação, existe direção. Aonde existe vocação, existe significado. E o que é a vocação, senão um chamado de Deus para você fazer algo? Se você é um filho de Deus, você tem uma vocação. Todos nós temos sentido e razão de sê-lo. Meus amados, filosoficamente falando, o suicídio é um ato de liberdade que destrói todos os outros atos de liberdade. É um ato de egoísmo do ponto de vista ético, porque ninguém pode agir contra si próprio, querido, e em detrimento dos outros, porque a gente pensa, eu sou um peso para o meu marido, eu sou um peso para os meus filhos, eu sou um peso para os meus pais. Olha que as minhas notas são baixas, eu sou mal falado no colégio, eu sofro um bullying, e tudo que eu faço não dá certo, meu pai ainda é muito duro comigo, a melhor coisa que eu tenho a fazer é tirar a minha vida. Esse pensamento não vem da parte de Deus. Nós precisamos compreender, queridos, que quando nós tiramos a nossa vida, nós estamos quebrando os 2 primeiros mandamentos e os maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive a nós, acima de nossas próprias vidas, e o próximo como a nós mesmos, porque quando alguém tira a sua própria vida, ele está deixando feridas profundas, muito profundas naqueles que ficam. Meus amados, eu quero, antes de concluir, trazer algumas aplicações práticas para você. Em primeiro lugar, busque ajuda. Saia da sua caverna. Eu fico a pensar na esposa daquele servo do profeta Eliseu. Diz a Bíblia, Marcílio, que quando esta mulher vai pedir ajuda ao profeta, porque os seus 2 filhos estão prestes a serem vendidos como escravos devido à dívida que o marido deixou. O marido morre e deixou uma dívida. A mulher não tinha como pagar. Naquela época a mulher não tinha sustento praticamente. Então agora os seus devedores vão tirar os seus filhos e levá-los como escravo para que a dívida fosse paga. Escute esse texto, entenda como que Deus faz conosco. Então ela vai diante do profeta Eliseu e ela conta toda essa história. E ela vira e fala, o que o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? A resposta dela é surpreendente, eu não tenho nada. Como eu não tenho nada? É uma casa bem engraçada, não tinha cama, não tinha mobília, não tem nada. Você sabe por que a casa dela não tinha nada? Porque, Leila, ela vendeu tudo que ela já tinha, ela foi vendendo, ela foi queimando o seu patrimônio, a sua mobília, para pagar as suas dívidas. Por que ela demorou tanto tempo para pedir ajuda? Diga comigo, vergonha. Diga comigo, vergonha. Mas olha como Deus cura o ser humano. Ele pergunta, o que você tem? Ela diz, nada, exceto uma vasilha. Então ele diz, o profeta, vá nos seus vizinhos, peça vasilhas, não poucas vasilhas.
Ela estava enclausurada na sua vergonha, talvez na culpa do seu marido que não foi um bom gestor, pelas circunstâncias difíceis e dolorosas, e agora Deus fala: sai deste casulo. Você vai se expor não para ser humilhada, você vai se expor para ser curada. Engrandecido seja o nome de Deus, porque a Bíblia diz que aquela mulher vai pegar não poucas vasilhas. Leia-se, ela pediu muita ajuda para ter muitas vasilhas. Então, quando ela fecha a porta em si, diz a Bíblia que o azeite de Deus começa a ser derramado sobre as vasilhas, e enquanto haviam vasilhas, Deus foi enchendo aquelas vasilhas vazias em azeite, em a presença, em a glória de Deus, porque quando nós abrimos o nosso coração para sermos curados, tratados, Deus vai trazer cura e restauração na nossa existência. Ela volta ao profeta, e com toda certeza não mais envergonhada, ela diz: eu fiz o que o Senhor mandou, eu estou cheio de vasilhas, cheio de azeite. O profeta falou: olha, filha, venda todo aquele azeite, pague todos os seus devedores, não tire sua vida, pague, honre os seus devedores do seu marido e viva com o resto que Deus te deu. Há um Deus que, quando nós apresentamos as nossas dores e dissabores, as nossas lutas e as nossas vergonhas, é o Deus que nos cura. A palavra do Senhor diz: busca ajuda. A palavra de Deus diz assim, que quando alguém estiver enfermo, chama os presbíteros com óleo, ele orará, e muito pode por sua eficácia a oração do justo, e você será curado. Mas o texto fala um pouco mais do que isso. Ele diz que a oração do justo muito pode por sua eficácia, e nós devemos orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Gente, confissão é libertador. E talvez aqui isso caiba muito bem para os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens que têm tantas vergonhas. Ah, queridos, a gente pensa que só nosso mundinho, na nossa cabecinha, a gente tem as dúvidas, as nossas dores. Nós já passamos por isso que você já passou, filho. Abra o seu coração. Fale com alguém de confiança, crente. Uma pessoa que não vai falar: ah, pastor, porque eu estou grávida, agora eu vou tirar essa criança. É, tira mesmo. Não, gente. Você tem que pensar em alguém que vai te trazer luz, verdade, orientação. Busque, diga comigo, busque, ajude. Desabafe. Terceiro lugar, aprenda a perdoar. Em primeiro lugar, queridos, aprenda a perdoar a si próprio. Eu fico a pensar que o nosso Deus é santo, justo, perfeito, e diz a Bíblia que nós temos um advogado que é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados e nos justificar de toda intransgressão. Se Deus, o Senhor, Jesus Cristo, te perdoa e me perdoa quando nós confessamos o nosso pecado, o Deus santo, perfeito e justo, perdoou os teus e os meus pecados, quem é você para não se perdoar? Você é melhor do que Deus? Você é mais justo que Deus? Você é mais sapiente que Deus? Então, queridos, o não se perdoar tem um nome: orgulho. Eu não poderia ter feito isso, verdade. Eu não poderia, verdade, mas fiz. Isso mostra o quanto você e eu somos pecadores. E agora, pastor? Eu tenho que dobrar meu joelho, pedir misericórdia, levantar o meu joelho e me apropriar da graça de Deus, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Oh, Deus amados, queridos, poucas coisas nesta vida é mais libertadora do que o perdão. Pastor, o que eu tenho que fazer para receber o perdão de Deus? Talvez os pagadores de promessas tenham esse quê de orgulho, que eles dizem: eu vou carregar uma cruz, literalmente falando, ou andar de joelhos durante 3, 4 quilômetros, para que eu receba a graça de Deus. Você não precisa de fazer nada disso. Você não tem que pagar o seu perdão, você tem que confessar o seu pecado, você tem que confessar a sua dívida impagável. Então a graça de Deus, o amor de Deus, graciosamente irá te perdoar. Você não paga o seu pecado, você confessa ele ao Senhor.
Não, pastor, mas eu fiz mal a alguém, eu defraudei alguém, eu fiz algo. Não, aí ok, você vai restituir aquela pessoa no sentido de restituição, mas não por como você está pagando o perdão dos seus pecados. Entendem? Tenham amigos leais e cheios de vida. Escute o que o apóstolo Paulo fala, está no caminho da morte, literalmente à beira da morte, ele diz: traga Marcos com você, porque ele me é útil. Sabe, pastor, o texto diz que uns anos atrás ele brigou homericamente com Marcos. Eu não posso admitir esse homem junto comigo. O homem era valente. No corredor da morte, ele fala: traga Marcos, porque ele me é útil. Queridos, diante da morte, as nossas diferenças se tornam tão pequenas. E ele diz: ele me é útil. Um dos maiores homens de toda a Bíblia está pedindo um amigo para que possa o confortar. 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 e 6, conflitos externos e temores internos eu sofri, diz o apóstolo Paulo. Deus, porém, nos consolou com a chegada de Tito. Pais, olha aqui para mim, invista no seu filho e leve ele para o acampamento. Porque eles precisam ter meninos que andem no mesmo espírito, na mesma unidade, para que ele possa chorar com alguém, para que ele possa alegrar, para que ele possa criar amizade. Porque se ele não criar amizades na igreja, ele vai criar amizades no mundo, os urubus. Não, filhos. Ah, pastor, é muito caro, R$190. Queridos, 4 dias, R$190 é caro? Não, eu não estou ouvindo o que você está me falando. Quanto que vale o investimento na vida espiritual do seu filho? E nós fazemos esses eventos, não é para lucrar, não. Nós fazemos esses eventos para pagar os custos. Vão um pouco mais longe, a gente faz um monte de cantina, não faz? É para pagar, porque ele tem que ser subsidiado de uma forma ou de outra. Estou terminando. Corrija o foco da sua vida. A sua vida pertence ao Senhor. O livro A Busca pelo Sentido, de Viktor Frankl, ele informa: poucas pessoas tiraram a sua vida nos campos de concentração. Gente, campos de concentração em que pessoas eram torturadas, viviam de uma forma pior do que literalmente animais. Poucas pessoas tiraram a sua vida porque havia algo que fazia florescer sobre elas. Sabe o quê? O dom da vida, o desejo de sobrevivência. Mas muitos que sobreviveram tiraram a sua vida depois. Não são os que estão passando fome, querido, que normalmente tiram a sua vida. Porque os que estão passando necessidades basilares são os que lutam para uma sobrevivência. É aqueles que têm o pão na mesa, sobre a mesa, e não têm um sentido de vida. É isso que faz as pessoas a pensarem em tirar a sua vida, quando elas perdem a sua identidade e quando elas estão desfocadas ou não compreendendo o seu chamado e a sua vocação. Abram a Bíblia, meus queridos. Pastor, mas explica-me por que eu estou passando, por que eu estou passando. Eu vou te explicar à luz da Bíblia, filho. Abra o 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Pastor, eu já entendi tudo isso, mas por que eu tenho tantas depressões, tanta depressão e tanto motivo para tirar a minha vida, tanta vontade de tirar a minha vida? Escute, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda... Então, o nosso Deus é o que, gente? O Pai da misericórdia, o Deus da consolação. Escute, Ele, e é Ele que nos conforta, diga comigo, em toda a nossa tribulação. Olha o motivo pelo qual você está passando, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você sabe o que ele está falando? Você está passando o que você está passando,
e é uma permissão de Deus, e o Senhor vai te consolar. O Deus é o Deus do Pai da misericórdia. Misericórdia é sentir com o coração e agir com as mãos. Deus sente a sua dor, Ele se inclina e Ele te consola. O Espírito Santo é o Espírito do consolo, que renova, que traz o alento no meio da angústia, da dor, e Ele vai te consolar, a fim de que você possa, o que, gente? Consolar outros que passam por isso. Quando você tem dor de dente, aquela doída para valer, você chora alguns dias, depois alguém está com dor de dente, você sabe o que é dor de dente, sabe ou não sabe? Mas quando alguém tem um tipo de doença que você nunca teve, fala, não, isso aqui é frescura, seja homem, você é o quê? Não é raiz, não, você é Nutella, e você, quer dizer, a gente fica um pouco indiferente. Mas quando nós sofremos, e quando nós padecemos angústias da nossa alma, escute, Deus não nos prova além das nossas forças, Ele dará o escape necessário. O Deus que faz a ferida é o Deus que cura, o Deus que permite a ferida é o Deus que cura, para que você seja um instrumento de redenção, para que nós sejamos um instrumento de consolo, para que nós sejamos um instrumento de graça, para que nós sejamos um instrumento de empatia, para que nós possamos verdadeiramente chorar com alguém que chora e colocar, querido, o seu coração, a sua dor, a dor do outro junto com a tua, e você dizer, eu estou aqui, você não está sozinho. Nós precisamos ser uma comunidade terapêutica. Se você me perguntasse qual é a grande luta que nós sofremos, e sobretudo eu quero vir falar com você que tem mais tempo de crente. Eu falei esses dias, o Theo está começando a dar uns chutes, uns pontapés, não é com coleguinha não, gente, ele umas mofadas lá que ele quer fazer luta. O menino quer fazer luta, ele quer fazer luta, Hebe. Deixa ele chutar lá, deixa ele chutar os almofados. E a gente vê ele chutando lá, eu não sou lutador, mas a gente vê ele chutando sem técnica, ele está começando agora, 3 aulas ele fez. E eu fui lá alguns dias, eu vi uns meninos, Henrique, uns meninos desse tamanho aqui, põe um pé na cabeça do outro. Falei, gente, negócio animado aqui, ué. Se eu fosse lutar com um menino de 10 anos, eu levava uma peia aqui, ué. Ainda bem que eu sou pastor. Mas escute uma coisa, filhos, nós que temos mais tempo de crente, que fomos tratados e transformados e somos limpos, nós temos, escute, olhe para mim, filho, você que tem mais tempo de crente, nós temos que ser os mais misericordiosos. Sabe por quê, Paulo? Porque a gente chutava como o Rafa chutava. E o menino que chuta lá com o pé na cabeça é porque ele já tem uma história, já tem 2, 3, 5 anos lutando. Aí eu não posso chegar para o Rafa e falar, Rafa, você não tem jeito para o negócio, porque você está chutando aqui e o outro está chutando o pé na cabeça. Ei, gente, escute uma coisa, olha para mim. Os crentes mais antigos são os que mais julgam. Esquece que demoraram 30, 40, 50 anos para chegar onde chegaram. Aí eu quero colocar um jugo. Não, mas veja aqui minha vida, ande comigo, faça comigo. E se você não faz o mesmo paradigma meu, você está fraco demais. Você colocou um jugo. Não julgue, ajude. Não aponte, console. Eu fico a pensar, queridos, quando aquele carcereiro vai tirar a sua vida, porque o terremoto veio literalmente, e as cadeias caíram, porque Paulo e Silas adoravam o Senhor, costas marcadas de sangue, adorando o Senhor, as cadeias caem, e diz a Bíblia que o carcereiro vai tirar a sua vida, e o que Paulo diz? Não te faça nenhum mal. Nós estamos aqui. Vamos repetir? Não te faça nenhum mal. Não, gente, vamos lá. Não te faça. Nós estamos. Mais uma vez, não te faça. Você que está passando por dor, filho, nós estamos aqui. Nós não somos melhores do que você. Se Deus permitiu que essa doença te assolasse, queridos, e eu não tenho todas as respostas, nem ninguém tem, porque Deus é o Senhor, da sua infinita sapiência, nos ensinar que a gente vive não pela nossa intelectualidade, mas pela fé. Entenda, procure ajuda. Dentro da igreja, dependendo do caso, com profissionais da área. Se for o caso, e quem vai falar isso, são os profissionais da área que você tem que tomar um medicamento, não se esconda. Eu queria que cada um de nós olhássemos uns para os outros e entendesse, se tiver alguém entre nós depressivo, ele não é menos espiritual que você. Que nós não colocássemos, sabe, Roberto, falar, ele está em pecado, aqui é pecado. E se aí for, queridos, eu vou orar por essa pessoa para que ela se arrependa e peça perdão ao Senhor.
não te faça mal, nós estamos aqui. E por fim, penúltimo, Cristo é nossa esperança. É Ele que tem poder para curar, para salvar, para transformar. Ele é a esperança indizível. A esperança de Deus, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Deus nos dá esperança por meio do seu amor, e então nós temos força, um encorajamento ou um consolo para permanecer a despeito das dores e frustrações. A igreja tem que ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade que se ame, uma comunidade que não aponte pecados, mas uma comunidade que ame os pecadores. E sim, que exorte quando nós estivermos pecando com amor e sabedoria. O suicídio, por fim, não é justificável. Por tudo isso que nós já estamos conversando, que é contrário à vontade de Deus, porque a Bíblia diz: quer vivais, quer morrais, nós somos do Senhor. O suicídio é injustificável. Mas à luz da Bíblia nós não podemos dizer que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Escute o que eu vou falar. Judas, ele não foi para o céu porque ele foi um suicida. Judas não foi para o céu porque ele não entregou a sua vida a Cristo. Deixa eu melhorar essa frase para você, queridos. O único pecado que não tem perdão, qual é mesmo? Qual é, filhos? Então, por que a gente diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus? Deixa eu melhorar. É injustificável o suicídio, mas não é um pecado imperdoável. Que isso possa trazer alento ao seu coração. Que nós possamos entender que o Espírito da verdade é o Espírito que nos consola, que nos renova, que nos trata, que nos alimenta, que nos dá vida. Permaneça ligado à videira verdadeira, que o inverno, o dia tenebroso passará e Deus fará brotar vida em meio à desesperança. Amém, igreja? Feche teus olhos. Cura-nos, Deus, e seremos curados. Sacia-nos, Senhor, e seremos saciados. Faça enxertar na vida, no coração, no espírito de cada um, que a vida de cada um que aqui se encontra não é um erro, não é obra do acaso, mas é um projeto divino. Nós somos chamados para servirmos a Deus, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. E quando nós rendemos a nossa vida, reconhecendo que somos pecadores, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, então Ele nos tira de uma posição de criaturas e nos faz nos tornarmos filhos de Deus. É um novo nascimento. É um nascimento para a vida, para a plenitude, para a graça. E ainda que passemos momentos de lutas e tribulações, de dores e sabores, de lutos profundos na nossa alma, todos os dias o Senhor estará contigo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é posto um capacete da salvação, para que a sua mente, o seu psique se ligue a Deus, porque nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Enfrente as tuas dores, não com a força do seu coração, não com a força da sua volição, mas na fraqueza da dependência do Senhor. Na fragilidade, dizendo: eu não dou conta, Senhor, eu não sou capaz, eu quero tirar a minha própria vida, eu me entrego a Ti, Jesus, eu coloco e desnudo a minha alma diante do Senhor. Então a graça, a glória, o amor, o poder de Deus te alcançará. Não é pela tua força, não são pelos nossos méritos, mas pela benevolência de Deus, que nos resgata, que nos tira de um tremendal de lamaçal, que nos tira do quarto escuro, que nos tira da morte, da loucura de tirar a nossa própria vida, e nos traz lucidez de simplesmente esperar
de simplesmente confiar, de simplesmente saber que o Senhor não te prova além das tuas forças. Eu te abençoo. Você não está só. O Senhor te ama e esta igreja também. Nós te abençoamos. Arranque a tristeza na alma. Traga um sentido e um significado na vida de cada um. Obrigado por todos que nos visitam. Obrigado, Deus, pela Aline, esposa do pastor Helder, sua filha que estão aqui conosco. Que ela sinta um toque do teu grande amor. A todos que estão aqui nos visitando, que a graça e a presença do Espírito se manifeste. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a eterna consolação do Espírito Santo e o fortalecimento e o encorajamento do Espírito Santo recaia sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Abraça algumas pessoas e diga: nós somos família de Deus. Você não está só.